Gravando. Escuta esse nome chegando na atenção. Você tá olhando no dois? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui. Cadê? Aqui. Números quantos tá lá embaixo. Então é bom vocês ir anotando alguma coisa aí. Vamos pegar um caderno, porque isso aqui não tem no livro não, é extra. Cadê? Aqui. Então isso aqui é matéria extra. É no instante, é rápido. 2 aulas a gente vê isso aqui. 3 aulas para fazer exercício. Deixa eu ver até onde eu fui, ponto principal. Magnéticos. Alô? Vamos lá. Então é o seguinte, números quânticos, aí você vai fazer a configuração quântica dos elétrons. Certo? Tá todo mundo escutando bem direitinho aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá escutando direito aí, galera? Alô? Bom dia. É sim? Beleza. Ô, Márcio, né? Então é o seguinte, vocês têm 4 configurações quânticas. Esse nomezinho aqui, quando a gente vê esse nome, quântico, é uma coisa bem complicada, né? Física quântica, química quântica, mecânica quântica, é uma coisa... uma viagem. Mas não tem muita ligação, não. A configuração quântica é uma configuração de elétrons mais avançada. Porque, além de você saber a camada e o nível de energia daquele elétron, você vai saber a orientação espacial dele e o sentido de rotação. Certo? Então, nesses 2 primeiros, a gente tem mais ou menos uma noção do que seja. Se eu perguntar, por exemplo, de uma configuração eletrônica, de uma distribuição de Linus Pauling, se eu perguntar, aqueles elétrons ali estão em qual camada e qual é o nível de energia, o subnível, né, vocês vão saber. Então, isso é a configuração quântica, número principal e secundário. Ok? Mas se eu pedir para vocês verem, a orientação no espaço daquele elétron é qual? Vocês não vão saber. E a rotação, sentido de rotação, sentido horário ou sentido de horário? Vocês também não vão saber. Então, os 2 primeiros, quando eu explicar para vocês, vocês já têm uma noção do que seja. Esses 2 aqui, que são um pouquinho mais complicados, principalmente esse magnético, o spin não. Principalmente esse número quântico magnético, aí a gente vai explicar para vocês. Quer dizer, eu vou explicar para vocês. Certo? Então, são 4 números quânticos. Número quântico principal, representado por N minúsculo, representa o número da camada que aquele elétron está. Certo? Se o átomo tem 4 camadas, aquele elétron está em qual? Está em primeira, segunda, terceira, quarta. Alguém está com o microfone ligado? Deixa eu ver se eu muto aqui. Peraí, participantes, mutar todo mundo. Pronto. Certo? Então, de uma distribuição eletrônica, o número quântico principal vai dizer aquele elétron está em qual camada. Se o átomo tem 3 camadas, aquele elétron X está na primeira, segunda ou na terceira. Certo? Guilherme. Número quântico secundário. Diz o subnível dele. Ele está no subnível S, P, D ou F. Então, nível de energia, né? Ele é S, P, D ou F. Você também sabe que aquele elétron ali já está. Um S2. Aqueles 2 elétrons estão no subnível S. Certo? Então, aqui, representado pelo número quântico secundário, representado pela letra L minúsculo. Certo? Então, número quântico principal, camada. Número quântico secundário, nível de energia. Ou subnível de energia. Certo? Colocaria subnível aqui, mas... porque nível energético é a camada. O subnível é aquele S, P, D ou F. Certo? Magnético é orientação espacial. Porque o elétron, mesmo sendo uma esfera, subtende que ele é uma esfera, ele tem uma orientação, certo? Já que eu vou fazer uma esferazinha com essa massinha aqui de Maria Clara, aí eu vou explicar para vocês. Fazendo analogia com a rotação da Terra, a translação da Terra, certo? E o sentido de rotação é chamado spin. Complica um pouquinho aqui, ó, desses 2 pontos finais, certo?
Mas é só vocês prestarem atenção, a gente vai fazer muito exercício. De primeira vocês não vão entender, não. Né? Mas a gente vai fazer vários exercícios e vocês vão entender bem direitinho. De uma distribuição eletrônica, vocês vão fazer a configuração quântica de tudo, certo? De todos os elétrons, ok? Então, vamos lá. Começar com o número quântico principal. Lembrando que eu aconselho vocês irem anotando aí, certo? Número quântico principal, o N minúsculo. Tem livros que eu já vi ler N maiúsculo, mas a maioria deles são N minúsculo. Indica o nível de energia do elétron do átomo. Antes de começar, Pedro Arthur está aí, né? Pedro Arthur, liga aí o seu microfone. Vou fazer uma pergunta aqui. Opa, tô aqui. Vocês usam o Google Meet? Usam? A gente usa de vez em quando, tipo, autonavegantes. A gente Religião, usa, né? Então é tranquilo o Google Meet, porque parece que o Google Meet tem mais tempo, sabe? Parece que são 70 minutos. Ele é bem simples. Aí parece que dá para gravar a aula. Eu vou fazer um teste, depois eu... Nada. Pedro Arthur, faz o seguinte, quando eu terminar 10h50, se você puder, você manda um oi pro meu WhatsApp, aí eu vou fazer um teste com você do Google Meet, certo? Beleza. Aí eu mando o link, aí eu testo com você. Em vez de testar com a turma todinha, aí eu testo só com você, você vê se vê os slides, aí como é que manejo de participantes. Para próximas aulas, vocês já usam, todo mundo já tem um aplicativo, em vez de ficar 40 minutos no Zoom, fica 70 minutos no Meet. É melhor, Paulo, é melhor o Meet. Eu vou dar uma olhada. Mas a gravação parece que fica no meu Google Drive, entendeu? A gravação do Zoom fica numa pasta no computador. Só que se for para o Google Drive, aí vai perdendo espaço no Google Drive. E o Google Drive só tem 15 GB. Entendeu? Mas eu posso fazer assim, pega essa gravação, coloco no YouTube e apago. Sei lá, eu posso fazer isso. Se é um arquivo, eu posso manejar o arquivo. Porque mais tempo, quanto mais tempo pra gente, melhor. Aqui são só 40, lá são 70. Então dá para fazer uma aula todinha sem ficar nesse negócio de parada. Aí eu vou fazer um teste com o Pedro Arthur aí. Certo? Mas eu aviso a vocês, se a gente for mudar, aí eu aviso. Como vocês todos não têm o Google Meet usando em religião, eu acho que já está tranquilo. Então, vamos lá. Indica o nível de energia do elétron, nível de energia. Nível de energia é a camada. Certo? Nível de energia é a camada. Então, você tem, por exemplo, um átomo com 7 camadas, você tem os níveis de energia. Certo? Porque cada camada você tem uma energia potencial gravitacional em relação ao núcleo. Certo? Você tem um núcleo, a distância com esse núcleo vai aumentando relacionado com a camada. Por exemplo, a primeira camada está mais próximo do núcleo. Se você tem um átomo com 6 camadas, a sexta camada está mais distante. Então, essa diferença de distância é chamada energia potencial gravitacional. Certo? Que a gente vai ver quando vê energia. A próxima matéria não. A gente vai ver trabalho na próxima aula e depois energia. Certo? Essa distância em relação ao referencial está relacionada com energia potencial gravitacional. Então, quanto mais distante, maior a energia potencial gravitacional. Entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais, N varia de 1 a 7, ou seja, são 7 camadas, né? Então, de 1 a 7. Então, o N vai variar de 1 a 7 no ordem crescente do número. Por exemplo, se você está na primeira camada, o N é igual a quanto? A 1. Se você está na segunda camada, o N é igual a 2. Se você está na terceira camada, o N é igual a 3, e assim por diante. Certo? Não tem erro, não tem mistério. Primeira camada, N igual a quanto? 1, que é a primeira. Número quântico principal. Se você está na segunda camada, o N igual a quanto? 2, na segunda. Terceira camada, o N igual a 3. Quarta camada, o N igual a 4. E assim vai. Certo? Até o N igual a 7, que é da sétima camada. Ok? Então, aqui o número máximo de elétrons, que a gente já viu. Certo? Então, a cada camada, o número dela representa o número quântico principal. Número quântico secundário, vou fazer uma tabela aqui que eu não coloquei, eu acho. Eu coloquei. Aqui, tá aqui. Número quântico secundário ou azimutal, L minúsculo. Aqui vai indicar o subnível. Então, aquele elétron está em qual camada? Camada X. E qual é o subnível dele? É S, P, D ou F. Então, aquele ali vai ser indicado pelo L. Então, além de você saber qual é a camada que o elétron está, você tem que saber qual é o nível de energia daquele elétron. Certo? Lembrando que os níveis, subníveis de energia, que a gente conhece 4, né? S, P, D e F. Indica a energia do elétron do subnível. Entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais, L varia de 0 a 3. Presta atenção nisso aqui. Não sei se eu coloquei para vocês ano passado.
Número quântico L. Se for S, o número quântico L vai igual a quanto? 0. Não varia de 1 a 4, varia de 0 a 3. Certo? Se o elétron estiver no subnível P, o número quântico dele é 1. Certo? O L igual a 1. Qual é essa tabela aqui? Presta atenção. Se vocês quiserem que eu dê uma pausazinha para vocês anotarem essa tabela, até aqui, não precisa da massa de elétrons não, vocês já sabem. 2, 6, 10, 14. Mas isso aqui, ó, subnível, eu gostaria que vocês anotassem, certo? Subnível e número quântico, L. Esse valor aqui, S. Para o subnível S, o L igual a 0. Para o subnível P, o L igual a 1. Para o subnível D, o L igual a 2. E para o subnível F, o L igual a 3. Eu vou dar um tempinho enquanto eu pego uma água ali, certo? Aí vocês anotem essas duas colunas aqui, certo? Volto já. Anotaram aí? Ou mais um tempinho? Pode ir ou quer alguém quer mais um tempinho para anotar? Peraí. Pronto. Vê se o Matheus está copiando aí. Pode ir, Matheus. Aham. Equipagem. Não, isso aqui é extra, viu, Paulo? Equipagem não. Isso aqui é um assunto extra. Por isso que eu pedi para vocês anotarem ele. Certo? Vamos lá. Então, subnível S, o L, o número secundário é 0, P, L igual a 1, no D, L igual a 2, no F igual a 3. Ou seja, viu a configuração. Se está no S, o L igual a 0. Se está no P, L igual a 1, no D, L igual a 2, no F igual a 3. Certo? Secundário. Beleza até aqui? Alguma dúvida?
Então, por exemplo, vamos fazer... Deixa eu sair aqui do modo tela cheia. Aí eu vou pegar uma configuração... Deixa eu abrir uma caixa de texto. Não, vou colocar outro slide. Aí eu vou apagar aqui. Eu vou terminar essa tabela, vai-se embora. Vou fazer só um exemplozinho aqui. Vamos lá. E até a configuração. Cadê o. Pronto. Tá aqui Z igual a 20 do cálcio. Aí vamos lá, 1S2. Vou colocar assim, certo, gente? 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. Bom, a configuração dela aqui. Então, vamos lá. Para cada grupo de elétrons desse, vamos fazer a configuração N e L. Então, vou colocar principal e secundário para cada um, tá? Então, na maioria das vezes, a gente pede aqui do subnível mais energético. Vou até destacar isso aqui. Então, qual é a configuração quântica do subnível mais energético? Então, aqui você vai saber o principal, o secundário, o magnético e o spin, mas a gente não vai fazer o magnético e o spin ainda. Vamos colocar só isso aqui só por nível de entendimento, certo? Qual é o número quântico principal e secundário de todos, certo? Então vamos começar pelo 1s2, certo? Então do 1s2, qual é o número quântico principal N? É quanto? É o número da camada. Qual é a camada dele? Vou abrir o chat, peraí. Em qual camada esses elétrons estão aqui? A primeira. Ó, a primeira camada, tá vendo? Então N igual a 1. Se quiser ir anotando, pode ficar à vontade, certo? E o L? Qual é o número quântico secundário? Subnível, esses dois elétrons aqui, ó, estão no subnível S. Da tabela que vocês, para L igual a S, o L igual a quanto? A 0. Aí, ó, pronto, já fez o primeiro. Para do segundo, 2S2. Então, o N é igual a quanto? Qual é a camada dele? Segunda, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, todo mundo, viu? Ou quem quiser responder, pode abrir aí. A câmera influencia no tamanho do vídeo, mas o áudio não. Né? L igual... Qual é o L aqui? 0. 0. Ou seja... Paulo, porque esses L tudo é 0. Porque está no subnível S, ó. Vendo? Porque esses dois elétrons aqui estão no subnível qual? S. Se você olhar no anterior, subnível S, L igual a 0. Tá vendo aqui, ó? Da tabela. Beleza, né? Valeu. Então, esses dois aqui estão no mesmo subníveis, mas eles estão em camadas diferentes, né? Certo? Então, vamos para o outro. 2P6. 2P6. O N é igual a quanto? 2. 2. Segunda camada. Já o L é quanto? 1. Por que é 1? Se você olhar a tabela de novo. Para P, L igual a 1. Aqui é I, não é L. Então, anota esses três aí. Pra gente fazer os outros três. Anota aí, Clarice, que eu vou repetir de novo, certo? Então, eu estou fazendo a configuração para cada um. Certo? Primeiro eu peguei aqui 1S2. Enquanto vocês vão anotando, eu vou explicando para a Clarice aqui. Eu peguei 1S2. Então, eu quero fazer a configuração. Quero saber o número quântico principal e secundário desses dois elétrons aqui. Certo? Número quântico principal é a camada que ele está. Certo, Clarice? A camada que esses elétrons estão, qual é? A primeira, olha. Eles estão na primeira camada K, não é? Então, se eles estão na primeira camada, o N é igual a 1, que faz parte da primeira camada. Eu vou fazer depois até uma tabela aqui. Certo? Eu vou tirar essa tabela aqui. Não dá nem para tirar, né? E, quer dizer, eu vou refazer esse negocinho aqui. Vou fazer agora, peraí. Só um nome, senão eu me esqueço. Quero número máximo de elétrons, não. Eu quero número quântico principal. Melhor. Aí eu vou colocar aqui 1. Olha, primeira camada N igual a 1. Aqui, 2. Aqui, meu querido, vai. Não,
18 ainda bem. Mentira que isso aqui o 18 ele não faz. Não é possível. Não dá para fazer porque esse 18 aqui é o único que eu acho que não faz nada. Depois eu refaço essa tabela aqui. Vou colocar 1, 2, 3 até o 7, certo? Então aqui a primeira camada, n igual a 1. Está no subnível S, aí você olha para aquela tabela que eu mostrei anteriormente. Se está no subnível S, o L igual a 0, certo? Então, esse aqui, N igual a 1, L igual a 0. No segundo, nesse 2S2, a configuração quântica desses dois elétrons, qual? Qual é a camada que esses elétrons estão? Estão na segunda. Então, N igual a 2. Certo, Clarice? E o L? Subnível S. Então, L igual a 0 também por causa daquela tabela. Certo? Aí você vai para o 2P6. 2P6 ainda tem a segunda camada, então N igual a 2. Já aqui é o subnível P. Se você olhar aquela tabela anterior, se o elétron está no subnível P, quer dizer que N é o número que mais elétrons estão. Então N é igual a 3. E o subnível S. Se é S, o L igual a quanto? Olha a tabela lá. 0. Pronto. Morou aí? Morou, né? Deixa isso aqui ver. Vamos pro outro. 3P6. 3P6. Então agora a gente está fazendo só 2 dos 4, viu? São 4 configurações quânticas, a gente está fazendo 2. O princípio principal e secundário. N igual a quanto? 3. 3. Terceira camada. Não tem erro aqui. O L é igual a quanto? 1 também, né? Porque é o P. Pronto. Então falta só o 4S2. Nas avaliações, cuidado. Com qual eu vou pedir, certo? Eu posso pedir do primeiro, posso pedir a configuração quântica da segunda camada só. Eu não vou pedir de todos, né? Eu posso fazer a configuração quântica dos elétrons da terceira camada. Na maioria das vezes, eu peço só do subnível mais energético. Okay? Qual é o valor do N desse aqui? 4. 4. E o valor do L? 0. Quanto? 0. Pronto, vai. Então aqui você fez a principal e secundário dos 4, aí, dos 6, né? Certo? Quem quiser anotar, fica à vontade aí. Deixa eu até colocar em tela cheia, para vocês verem melhor aí. Ei, Paulo, as aulas voltam no dia 6. Cadê? Dia 6 do próximo mês. Tá previsto, é isso aí, viu? É a previsão. Rapaz, mas eu tô tão assim, em dúvida com essas coisas. Só falta 10 minutos. É a China. Abriu, já fechou tudo de novo. Passou agora. Porque houve aumento do número de casos quando abriu. Aí aqui, o pico da pandemia é o Brasil. Ninguém aí. Os caras abriram lá quando não tinha mais nada. Aí voltaram agora. Fecharam de novo. A China fechou de novo. Acabou de passar porque aumentou o número de casos. Aí aqui, morrendo 1.000 todo dia. 800. Vão abrir. Ah, Maria. O cara abre o shopping, vai todo mundo pro shopping, pelo amor de Deus, mano. Shopping lotado. É inconveniência, viu, Paulo? Isso aí. Conveniência não, meu amigo, é ignorância, cara, pelo amor de Deus. Ignorância, velho. Não tá o pico do mundo é o Brasil. E não baixa, não. E não tem nenhuma política que baixe de controle.
Aí abre shopping, abre comércio agora. Aí abre o shopping, vai, todo mundo pro shopping. Olha a mentalidade dos protozoários. Eu, hein? Pronto, pode ir? Abre shopping, galera. Eu faço o seguinte, não vá não. Viu? Fique em casa. Quanto mais você ficar em casa, melhor. Melhor não, mais seguro. Se for sair, é pra sair assim, numa urgência. Eu só saio quando eu vou ter que pagar a conta, que as contas não param mesmo. Se atrasar um dia, lá vem juros. Não quer saber de pandemia. As contas não querem saber de pandemia, não. Aí tem que pagar, né? Eu sou no banco, agora eu vou todo mascarado com luva, passo o álcool direto e volto pra casa. Quando eu chego em casa, lavando a roupa. Mas se abrir shopping, não vá não, fica em casa. E aconselho também ao amigo ficar em casa, aconselho a família ficar em casa. Fica aí no shopping. Se contaminar, é? Vamos lá. Agora preste atenção. Preste bastante atenção aqui. O número quântico magnético, ele vai revelar a orientação espacial daquele elétron. Certo? Mesmo que o elétron seja uma esferazinha, estou fazendo uma esfera aqui com a massinha de Maria Clara. Mas Clara tá dormindo aí, menino? Estou fazendo uma esfera com a massinha de Maria Clara, vocês vão entender. Não, isso aqui é um elétron. Tchuf! Tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, o elétron ele pode ter uma inclinação em relação ao seu eixo principal. Como que é a Terra? A Terra tem uma inclinação em relação ao seu eixo aproximadamente 23 graus. Ou seja, a Terra é torta em relação ao Sol. Certo? Em relação ao seu eixo. Então, se você pegar no Google e ver o movimento de translação, você vê que a Terra gira, o giro dela não é, fazendo totalmente, como assim, paralelo com o Sol, vamos dizer assim. Os eixos principais da Terra e do Sol não são totalmente paralelos, certo? A Terra é um pouquinho inclinadazinha assim, 23 graus. Pra cá, pra cá. Okay? Então, essa inclinação, se você colocar no Google o sentido de rotação, a Terra gira. Vou fazer com... Pronto. Olha a Terra bonitinha aí, ó. Deixa eu só ver se esse negócio tá pronto. Então, se você pegar o eixo da Terra, ela é inclinada. Certo? Então, se você pega o Sol, lá eu vou fazer o Sol. E o Sol, bicho de biscoito aqui. Tá? Então, a Terra não gira totalmente paralelo, o seu eixo paralelo com o eixo do Sol aqui. Digamos que aqui é o eixo do Sol e aqui é o eixo da Terra. Não gira assim, não. Certo? Ela é tortinha. 23 graus de inclinação. Isso aqui dá origem ao quê? As estações do ano. Certo? A parte de equinócio e solstício, que eu acho que a André vai falar para vocês. Então, você vê o giro, ela vai girando assim, meio torta, não, torta. Certo? Em relação ao eixo. Mesma coisa com os elétrons, meu amigo. Os elétrons, se você tiver um núcleo aqui, ó. Esse negócio desse pote de biscoito foi estranho. Se eu tiver um núcleo aqui, certo? O elétron que estiver girando, ele não está girando totalmente paralelo ao seu eixo com relação ao eixo do núcleo, certo? Às vezes o elétron está girando assim, ó. Ana Beatriz Carvalho, deixa eu colocar ela aqui, peraí. Ian saiu, entrou de novo. Então o elétron pode estar girando nesse sentido aqui, 23 graus, certo? Mas ele pode estar girando nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Ele pode estar girando nesse sentido aqui, ó, nessa inclinaçãozinha assim. Vocês não estão vendo? Mas eu acho que vamos ver aqui. Nessa inclinaçãozinha assim. Ou pode estar girando nessa inclinaçãozinha aqui, ó. Certo? Essas inclinações aqui, esse jeito que o elétron está girando, esse jeito que ele está orientado, é o chamado número quântico magnético. É a orientação espacial daquele elétron. Certo? No sentido horário e anti-horário, vocês sabem. Numa determinada direção, sentido horário para direita. Nesse aqui é sentido horário, vocês não estão vendo, não. Sentido horário, no outro lado, sentido anti-horário. Certo? Mas a inclinação é isso. O elétron pode estar girando assim, é totalmente paralelo com o eixo do núcleo aqui. Mas ele pode estar inclinadozinho. Opa, se ele está inclinado, aí vai girar de forma diferente ao redor do núcleo. Mas em vez de ser paralelo e girar assim, ele pode estar inclinado para o outro lado. Pode estar inclinado para frente, pode estar inclinado para trás. Ou seja, você tem orientações espaciais, do jeito que esse elétron está girando. Certo? Essa orientação espacial é representada pelo número quântico o quê? Magnético.
Certo? Deixa eu deixar essa terra aqui, pode ser que eu use de novo. Esse aí é o número quântico o quê? Magnético. Então, o número quântico magnético especifica a orientação permitida para uma nuvem eletrônica, isso aqui é o mais difícil, né? No espaço. Quantos minutos eu tenho? 3 minutos. Sendo que o número de orientações permitidas está diretamente relacionado à forma da nuvem. Calma. Designada pelo valor L, ou seja, para cada valor de L, ou para cada subnível, você tem um determinado número de orientações espaciais. Ou seja, vamos aqui para a tabela. Vocês, na próxima aula, vocês vão anotar essa tabela aqui, certo? O subnível S, se você tiver um elétron no subnível S, que a gente acabou de fazer, ele só permite um tipo de orientação espacial. Ou seja, todos os elétrons que estão no subnível S, eles só giram de um determinado modo. Certo? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Todos do subnível S, eles só giram, aqui o núcleo. Digamos que todos os elétrons que estejam no subnível S só giram assim, ó, paralelo. Vamos dizer que é paralelo, certo? Vamos dizer que são orientações paralelas. Todos que estão no subnível S só giram aqui paralelamente. Então só tem um tipo de orientação, certo? Porém, se os elétrons estão no subnível P, vou deixar a terrazinha aqui, o elétronzinho aqui. Se eles estão no subnível P, ele permite quantos tipos de orientações espaciais? 3, ó. Cadê meu... Cadê? Tá aqui. Eles permitem 3 orientações espaciais. Ou seja, os elétrons, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Ele pode estar girando aqui, assim, inclinado para o outro lado, inclinado assim. Ó. Deixa eu ver se vocês veem aqui. 3 orientações diferentes. Certo? Então, aqui é o subnível P. Então, enquanto os elétrons do subnível S... Deixa eu só responder meu professor aqui. 1 minuto e 58. Um negócio sério aqui. Né? Opa. Estou em aula. Falo contigo. Já. Certo? Então, quantos minutos é 1:22? Então, enquanto o subnível S só permite uma orientação espacial, o subnível P permite 3. Você está vendo que é a metade do número máximo de elétrons? Está vendo aqui? Ó? Qual é o número máximo de elétrons do subnível S? 2. Então, ele só permite uma orientação espacial. Certo? Já o subnível P tem quanto número máximo de elétrons? 6. Qual é o número máximo de orbitais? 3. Já vou cancelar isso daqui, senão eu vou ficar falando sozinho, feito um penteiro. Feito um otário. Então eu vou estopar aqui. Cadê? Pausar share. Menos de 1 minuto. Eu vou abrir outra já, certo? Então vocês querem que vocês anotem. Quer dizer, eu vou terminar de explicar e vocês anotem essa tabela, certo? Esse aqui. Desabilitar. Para ninguém ficar escrevendo. Cadê? Tá aqui. Deixa eu colocar em tela cheia. Pronto. Então, enquanto subnível S você só tem uma orientação, só um tipo de orientação. E aí, meu amor? Tá por aí. Cadê a benção do seu pai? Como é que pede? Tá, abençoe. Tá lá dentro. Nada clínica. Então, o subnível P ele permite 3 orientações, a metade do quantidade máxima de elétrons. Se vocês puderem anotar essa observação, certo? M, metade da quantidade máxima de elétrons do subnível. Deixa eu colocar aqui no chat. Valor de M, quer dizer, número de orientações. As aulas de Jamie, o meu tem que sair. Não sei se porque, eu acho que Jamie... O meu acaba aqui. Depois de 40 minutos ela sai. Não sei se Jamie tá usando de verbo, porque o verbo não tem limite, sabe? Não sei não. Tem uns aí que não precisa, não. É só clicar e continua direto. Mas o meu sai. O meu acaba. A aula desliga. Né? Então vamos lá. Ela paga? Não sei, cara. Eu acho que ela não paga não, mas não sei se até hoje é um mistério para mim, porque que uns continuam e outros... O meu, por exemplo, apaga.
Eu já atualizei o aplicativo, mas não tem jeito não. Tá? Então vamos lá. Número M, quer dizer, número de orientações sempre a metade do número. Vou colocar os acentos não, viu, gente? Desculpa aí se o Batista tiver souber, ele diz que peça desculpa. Sempre a metade do número máximo de elétrons do subnível. O da Multilaser dizendo deixar a luz todinha no carregador. Tem um serviço pago aí. Mas não sei se o Jane paga, não. Tem um serviço pago. Não, eu vou pagar. Você pode fechar aqui, pai? Posso. Tá. Então, o número de orientações é a metade do número máximo do elétron do subnível. Vou deixar o chatzinho aqui para vocês. Então, por exemplo, subnível S, o número máximo de elétron dele é quanto? 2. Qual é o número máximo de orbitais? Número máximo de orientações? 1. É metade de 2 é 1, né? Subnível P, máximo de elétrons, 6. Quantidade de orbitais, quantidade de orientações. Metade disso, metade de 6, 3. Certo? Subnível D, quantos elétrons máximos? 10. Quantas orientações? Metade, 5. Olha a tabelinha aqui, ó. Cadê o mouse? Tá aqui. Subnível F, máximo de elétrons, 14. Metade de 14 é quanto? 7. Então, ele permite 7 orientações espaciais. Anotem, por favor, toda essa tabela aqui, toda, viu? Principalmente esses valores aqui, ó, que eu vou fazer uns... depois vocês anotaram a tabela, eu vou fazer um jeito para ficar bem mais fácil, certo? Anotem aí. O mais difícil é o magnético, mas a gente fazendo bastante exercício, vocês não se confundem, não. Viu? Paulo, a gente não está aprendendo magnético. Aí, por que o número de orbitais é mais importante os valores de M? Rapaz, entendi não. Liga o microfone aí. Matheus. Liga o fone. Ei, quer que você está com o meu celular? Pode tirar o cavalinho da chuva, viu? É com a minha filha, viu? Vou explicar, Luiz. Anote só o... Me dá só um minutinho. Tá embaixo da bandeja. Sim, porque tem um truco pra... Embaixo da bandeja. Vou explicar, viu, Luiz? Anote só essa tabela. Matheus, liga aí o microfone. Os valores de M eu vou explicar já já. Eu quero que vocês anotem tudo, aí eu vou explicar por que é menos 1, 0 e mais 1. Né? Menos 2, menos 1. Liga o microfone aí, macho. Que isso? Não vou explicar, meu amigo? Quer coisa que eu não explico, pelo amor de Deus. Existe uma coisa que eu não explico? Só a origem do universo, não sei explicar. Faça limão com bicarbonato. Pensei que o número de orbitais era mais importante. Não. Eu não falei? E foi? Mas descarrega. E não quero ser com celular, não. Viu? Mas não quero ser com celular. E pra que ser com celular?
Vai jogar xadrez. Anotaram aí mais um tempinho? Tem 15 minutos ainda. Quer mais um tempo, gente, aí? Mais um tempinho para anotar? Em vez de escrever, se quiser abrir o microfone e fechar, só para responder. Pode ir? Alguém quer esperar mais um pouquinho? Se alguém quiser que eu espere, pode levantar a mão aí. Então, já que vocês já anotaram, ninguém levantou a mão, então pode ir, né? Então, aqui está dizendo o subnível. O mais importante é o número de orbitais, que é a metade da quantidade máxima de elétrons, certo? E esses valores aqui é justamente que ele deu uma nomenclatura para um orbital. Maria Clara levou minha terrinha. Levou. Então, por exemplo, o subnível S só tem um tipo de orientação. Então, por exemplo, ele é só orientado de uma forma. A gente deu uma forma, disse que era uma forma paralela ao eixo do núcleo, né? Então, por exemplo, aí deu a nomenclatura dessa orientação de zero, certo? Ou seja, uma orientação zero. É só uma nomenclatura, um jeito de você distinguir que se você tiver nessa orientação aqui menos 1, é diferente dessa orientação aqui zero, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a orientação zero é totalmente paralela. Deixa eu ligar minha câmera. Aqui. Pronto. Então, digamos que essa orientação zero aqui do S é essa orientação aqui paralela. Totalmente paralelo, certo? Paralelozinho. Só que no subnível P você tem quantas orientações? 3. Então, você pode ser, por exemplo, a menos 1, a 0 e a mais 1. Ó. Tá entendendo aí? Cada tipo de orientação ele deu uma nomenclatura. Aí colocou um númerozinho em vez de colocar o nome, certo? Então, digamos que a 0 é totalmente paralelo. Aí essa menos 1, digamos que é inclinada um pouquinho para cá. Já é uma orientação diferente. Uma coisa é nessa orientação, outra coisa é nessa daqui, certo? Aí ele pegou também, ele tem outra orientação espacial, que é a terceira. Ele colocou mais um, digamos que é assim, ó. Certo? Então, por exemplo, você tem no subnível S, eu estou dando só um exemplo de orientação, certo, gente? Esse subnível S pode ser totalmente paralelo, certo? Mas se você tiver no subnível P, os elétrons podem estar paralelos, que é o zero, podem estar inclinados para a direita ou podem estar inclinados para a esquerda, por exemplo. Eu estou dando um exemplo só que está para dizer a vocês que cada númerozinho desse diferente é uma orientação diferente. Aí eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Paralelo, mais um, menos um. Certo? Viram aí? Já o subnível D são 5. Além de 0, menos 1 e mais 1, ó, além de 0, vamos dizer que o 0 é assim, mais 1 e menos 1, você tem quem? Menos 2 e mais 2. Aí digamos que menos 2 é inclinado assim, ó. Se tiver assim. Ou seja, 0, mais 1, menos 1. Aí aqui o menos 2 é um pouquinho assim, ó. E o mais 2 é para o outro lado. Estão entendendo aí? Acompanhando aqui a massinha. Certo? Então, cada orientação, ele fez uma nomenclatura diferente. Certo? É como se tivesse um eixo, uma inclinação diferente. O 0 é assim paralelo, aí você tem o mais 1 pode ser assim, o menos 1 assim. Certo? Aí o menos 2 pode ser assim, ó. Aí o mais 2 pode ser para o outro lado. Certo? Então, o subnível D são 5 orientações diferentes. O subnível S são quantos? São 7. Além do 0, mais 1, menos 1, mais 2 e menos 2, você tem, sei lá, vamos colocar uma orientação diferente assim. Certo? Mais 3 e menos 3. E assim vai. Certo? Então, você pode ter uma esfera,
Você tendo uma esferazinha, você pode ter diversas orientações que você pode fazer com essa esfera. Daqui a pouco acaba a energia do meu computador. Certo? Você pode ter orientações assim, ó, você pode ter orientações assim, 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 assim. Então, cada orientação é diferente. Alguém está respirando no microfone. Certo? Então, esses númerozinhos aqui, mais 1, menos 1 e 0, é a nomenclatura da orientação. Deixa eu colocar um. Certo? Ficou mais ou menos claro, gente, essa parte dessa orientação espacial. Depois, na próxima aula, eu vou explicar mais detalhadamente, do jeito que eu faço, certo? Esse número quântico magnético, ok? Ficou mais ou menos claro aí? Deixa eu ver que horas a gente tem. A gente tem 8 minutos aí. Então, vou fazer o seguinte. A gente tem até 9h40, faltam 8 minutos. Então, já vou explicar mais ou menos do jeito que eu faço. Então, se vocês já anotaram isso aqui, certo? O que é que eu faço aqui, ó? Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas eu acho que eu faço. O que é que eu faço para o número quântico magnético? Vou duplicar o slide aqui. Eu faço uns quadradinhos, certo? Esses quadradinhos você tem que fazer para fazer o spin, para fazer o outro. Esse aqui eu consigo tirar tudinho. Não, home não. Oh, rapaz, deu certo. Então, o número quântico magnético, eu faço uns quadradinhos. Agora, vamos ver se eu faço esses quadradinhos, meu Deus. Inserir, vou ver se eu insiro uma tabela aqui. Aí, vocês têm que anotar isso aqui, certo? Tabela, cadê a tabela? Tá aqui. Umas tabelinhas dá certo. Então, subnível S, quantas orientações eu tenho? Eu tenho só um tipo de orientação. Eu quero movimentar, meu filho. Quer trazer. Mas aí eu vou colocar 100. Como é que foi? Eu vou deixar desenhado aqui para a próxima aula. Aí vocês. Então, para subnível, quer dizer, para cada orientação, o subnível S, eu vou fazendo assim. Aí no subnível P, 3 quadrados, que cada quadradinho representa uma orientação diferente. Aí eu vou fazer com cor diferente, certo? Botar cor diferente. Aí na próxima aula eu vou deixar já prontinho aqui com as orientações. Vocês só anotem. Aí eu explico bem direitinho como é que a gente faz o magnético e depois o spin. Certo? Mas se vocês tiverem entendido essa parte dessa orientação, muita coisa. Porque essa aqui é a parte mais difícil que a galera entende, demora mais para entender. Certo? Esse número de orientações aqui, ó. Depois eu faço isso aqui, mais tarde eu faço, aí na próxima aula a gente já tem. Então, se vocês pegarem isso aqui e entenderem essa tabela, já entendeu praticamente tudo. O subnível S, um tipo de orientação. O subnível P, se aqueles elétrons estiverem no subnível P, você vai ter quantos? 3. Se você estiver no subnível D, você vai ter 5 diferentes. E se você estiver no subnível F, você pode ter 7 diferentes. A gente já fez um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, esses elétrons aqui que estão no subnível S, a gente aqui tem as orientações. Você só pode orientar um tipo S. Então, só pode ter um valor, certo? Igual. Já existe essa coisa. Porque tem quantas orientações são 3, mas o subnível que é 3, então é o 0. Então, pode ser 0. 0, menos 3, 4, esse aí no S, a orientação espacial dele é com a mesma forma que a girando esse espaço. Então, se for o P perde quanto isso? O P, pode ser mais 1, menos 1 ou 0. Né? Se tiver o P, para a luz, para ela, o M menos 0 mais 1 vai ser igual. Menos 1, 0 e mais 1. Certo? Se você estiver no subnível D, o M pode ser até 5 valores. Ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Entendeu? Aí você tem que colocar o que a gente sabe. Aí vai ver. Certo? Então, se for subnível P, pode ter 3 valores diferentes. Esse M aqui, o M,
igual a mais 1, 0, menos 3. Certo, mano? Agora só você aprender a decidir. Mais 1, 0, menos 1. O D é mais menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, mais 1, menos 2. Então, já sabe aqui? Se for assim, M, o S não. Sai esse valor. Também é 0. Também é 0. Isso aqui também é 0. Tudo que tem essa aí é 0. Tudo que for o S é 0, porque o E é valor de 0. Já o P permite 3. O E menos 1 é 0. Por isso que eu digo. Esse saber colocar. O valor é só 1. Certo? Então, na próxima aula, passando da hora. Na próxima aula, a gente continua, certo? Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Sexta-feira, matéria nova, viu? Trabalho e potência. Só trabalho. Trabalho e potência fica para outra. Certo? Então, deixa eu tirar aqui. Stop share. Valeu, Paulo. Valeu, meu irmão.